Vamos conversar um pouquinho sobre a administração da vida financeira de médicos? Hoje, a realidade de vocês, médicos, é a pejotização. Os seus contratos, ou você tem um negócio próprio, e aí você já é uma PJ como natureza, ou você tem um contrato com uma clínica, com um hospital, isso dificilmente é CLT. Normalmente, você monta uma empresa e essa empresa é que tem contrato com o teu fornecedor de trabalho. Um erro básico é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Eu vou falar uma série de coisas aqui para vocês, mas não se preocupem, isso não é um problema da vida dos médicos, isso é um problema da vida do profissional de saúde em geral, isso é um problema da vida do administrador de pequenos negócios, isso é a diferença que faz hoje na vida das pessoas. Tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Como é que eu faço isso? Primeiro, entenda todas as despesas que são pertinentes ao seu trabalho. Então, se você é um médico, você gasta gasolina, enquanto você está trabalhando você tem que almoçar, você tem que comprar roupas, depende do que você faz, você tem que comprar algum equipamento para exercer a sua função de médico. Tudo isso tem que ser considerado na sua pessoa jurídica. E a gente vai colocar também o que isso te gera de dinheiro no mês. Eu vou ter uma geração de dinheiro e vou ter os custos pertinentes ao meu trabalho. Disso vem o lucro do meu trabalho. Este lucro do meu trabalho é que eu vou administrar como pessoa física. O que é comum a gente encontrar no trabalho de consultoria? Ah, o meu negócio tem que me gerar tanto de dinheiro. Não. Você é que tem que se adaptar ao tanto de dinheiro que o seu negócio gera. Não adianta você querer fazer milagre, não adianta você querer impor que a sua pessoa jurídica, que o seu negócio te gere um determinado valor. Por isso é importante separar, você entender, nossa, está me sobrando 25 mil do meu trabalho. É isso que eu tenho para usar na minha vida pessoal e adaptar o seu orçamento a isso. Muitas coisas demandam disso. Por exemplo, alguns riscos são pertinentes à sua vida financeira. O risco de você viver pouco, o risco de você viver muito, o risco da administração dos seus investimentos, tudo isso a gente vai abordar em outros vídeos. O importante é você entender como é que eu posso controlar melhor a minha pessoa jurídica. Faz o que a gente chama de DRE. DRE, para pessoas jurídicas grandes, é um demonstrativo de resultado do exercício. O que tem que ter nesse relatório? Nesse relatório tem que ter todas as suas entradas, de preferência elas especificadas. Tem que ter todas as suas despesas, então qual foi a despesa com combustível, com energia, se você tem um consultório próprio, tudo isso está neste relatório. E tem que ter também o que você vai pagar de impostos, tudo como pessoa jurídica. Esse DRE, ele tem duas formas de ser gerido. Ele pode ser gerido por regime de caixa ou ele pode ser gerido por regime de competência. Qual é a diferença desses dois? A maioria das pessoas usa o regime de caixa como forma de gerir o seu negócio. Não vou dizer que é um erro, mas não é a forma correta de gerir seu negócio. Por quê? O regime de caixa vai me dizer o quanto eu consigo entrar de dinheiro na minha conta nesse mês e o quanto saiu de dinheiro da minha conta da empresa nesse mês. Isso não diz se o seu mês foi bom ou ruim como negócio. Por uma razão muito simples. Você pode estar recebendo dinheiro de um negócio que você prestou, um serviço que você prestou há alguns meses atrás. E você pode estar pagando, por exemplo, a parcela de um equipamento que você vai usar pelos próximos 3 ou 4 anos para gerar dinheiro. E aí isso não vai dizer se o seu mês foi ruim ou foi bom. Isso vai dizer se neste mês sobrou ou faltou dinheiro no seu caixa. Qual é a forma correta de medir o sucesso de um negócio? Isso vale para grandes empresas também. É pelo regime de competência. O que é o regime de competência? É a gente considerar o que eu gerei de dinheiro nesse mês. Por exemplo, se você faz exames num determinado hospital e você vai receber em 60 dias, quantos exames você fez esse mês? Fiz 10 exames, por cada exame eu recebo R$1.000. Ótimo, você gerou R$10.000. Mas Edu, eu só vou receber isso daqui a 2 meses. Pouco importa. Você gerou esse dinheiro. E quais foram as despesas e os custos que você teve que assumir para poder gerar esse dinheiro? Por exemplo,
você teve que usar um determinado equipamento e que tem uma depreciação. Essa depreciação do equipamento tem que entrar esse mês. Se você faz isso num consultório próprio, você tem uma clínica de exames, por exemplo, você vai ter a energia elétrica, a recepcionista, tudo pertinente a este mês. Então a diferença do regime de caixa e do regime de competência é esse. No regime de caixa, me importa o boleto. No regime de competência, não me importa o boleto. Me importa o que eu gerei de dinheiro esse mês e quais foram os custos que eu tive para poder gerar esse dinheiro. Eu posso ter um mês de 30 mil de lucro e a minha conta está 10 mil negativo. Nenhum problema. Eu posso ter o inverso. Eu posso ter tido um mês em que eu não consegui fazer quase exames, tive que pagar recepcionista, etc. Tive um prejuízo no mês de R$2.000, mas a minha conta pode estar com R$100.000. Dinheiro que é o lucro vindo de outros meses. Procure entender isso, porque isso vai fazer toda a diferença na gestão da sua vida financeira, nessa mistura pessoa física, pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, faça a gestão por regime de competência. Na pessoa física, você tem que poder usar o dinheiro somente disponível para que você gaste como pessoa física, né? Não impor à sua pessoa jurídica que ela tenha que te dar um determinado valor e aí você vai sangrando essa sua pessoa jurídica. Não, você que tem que adaptar a sua vida a isso. Depois que esse dinheiro está adaptado, então eu sei que eu tenho mais ou menos 20 mil para gastar, presta atenção numa coisa, você tem dois riscos importantes na sua vida, o risco de viver pouco e o risco de viver muito. Como é que eu resolvo esses dois riscos? Como eu posso amenizar esses riscos na minha vida? Como eu posso administrar esses riscos na minha vida? E entendam, a gente está o tempo inteiro administrando riscos na nossa vida. Se você tem quem dependa de você financeiramente, o risco de você viver pouco vai gerar um problema financeiro para essas pessoas. Elas vão ter problemas, você pode ter filhos, você pode ter irmão, mãe e pai, pessoas que dependam de você financeiramente. Então o risco de viver pouco, que traduzindo é morrer, a gente resolve com seguro de vida. Você tem que buscar no mercado as melhores formas de ter um seguro de vida, de proteger a sua família. Existe um preconceito quanto ao seguro de vida, nossa, ter seguro de vida dá azar. Presta atenção. As seguradoras têm 3, 4, 5, 10 mil funcionários, todos torcendo para você não morrer. Ninguém quer que você morra. Então, fazer seguro de vida é pensamento positivo, não é pensamento negativo. O outro risco que a gente tem na nossa vida é o risco de viver muito. E o risco de viver muito, a gente vai explorar mais para frente em um outro vídeo, que é basicamente montar um fundo gerador de renda para isso. Sobrou espaço do dia a dia da sua vida, né? O dia a dia de administração do teu dinheiro. Primeiro, gaste sempre menos do que você ganha. Eu sei que pode ser que para alguns de vocês possa parecer difícil, mas não é. Não é. Se você parar para pensar onde você gasta dinheiro, o teu carro custa em torno de 30% do valor dele todo ano. Você tem que pagar seguro, que é em torno de 5%. Você tem que pagar IPVA, que aqui em São Paulo é 4%. Você tem a depreciação desse carro, que é em torno de 15%. E você tem o que a gente chama de custo de oportunidade, que pode ser 3%, 4%. Então, arredondando, você fica mais pobre todo ano, 30% do valor do seu carro. Então, será que um carro de 30 mil não te atenderia? E aí você ficaria mais pobre só 9 mil todo ano? Será que você precisa do carro de 100 mil, que vai te deixar mais pobre 30 mil por ano? Outra coisa importante é procure gastar o seu dinheiro com inteligência. O que é gastar com inteligência? Para pensar 5 coisas que te dão a verdadeira sensação de prazer. Eu não estou falando de coisas hipotéticas, tipo andar de Ferrari se eu estiver falando com homens, ou ter 5 bolsas de marca se eu estiver falando com mulheres. Não, eu estou falando de coisas que te dão a verdadeira sensação de felicidade. Eu vou dar um exemplo, eu amo cavalo, adoro andar a cavalo, se eu estiver andando a cavalo, num bom cavalo, já tive cavalo, já saltei a cavalo, eu não quero que o tempo acabe quando eu estou fazendo isso. Procure achar essas coisas da sua vida. Normalmente são festas, normalmente são experiências, não são coisas. Então, quais são as experiências que quando você está fazendo, você não quer que o tempo acabe? Um churrasco, uma viagem, uma festa,
estar com um determinado grupo de amigos. Procure fazer isso. Procure gastar o seu dinheiro com inteligência. Por uma razão muito simples. Quando eu compro experiências, a sensação que eu tenho quando eu relembro uma experiência, ela é em torno de 60% a 70% da sensação original que eu tive lá, naquela viagem. Então, quando eu falo sobre a viagem, eu estou tendo mais ou menos 60% da sensação que eu tive no momento da viagem. Não é interessante? Tem investimento melhor do que esse? Um investimento que rende 60%, 70% cada vez que você lembra dele? E isso vai te trazer alguma outra coisa. Desde a época da pré-história, o ser humano precisava estar em grupo, senão ele não sobreviveria. E a gente traz isso como uma carga genética. Eu tenho essa necessidade, a maioria das pessoas, né, de estar em grupo, ter um prazer especial em estar em grupo. Quando eu estou falando de uma experiência, eu estou tendo aquela sensação de 60% a 70%, né, da sensação que eu tive quando fiz a viagem. Se tiver alguém passando perto, vai ouvir a palavra e vai falar, nossa, ele está falando de Bonito, eu também já fui para Bonito, e ele também vai ter aquela sensação, e ele vai querer conversar com você, e a gente está agregando pessoas. Quando eu uso meu dinheiro para comprar coisas, normalmente eu não estou gastando ele com inteligência, e a sensação de comprar coisas, ela é indiscutivelmente muito boa. Essa sensação de sair do shopping com 3, 4 sacolas em cada mão, sem dúvida nenhuma é uma sensação de prazer. E ela se aproxima muito da sensação do sexo, da sensação do chocolate. É uma sensação muito boa, só que ela é muito rápida. Ela passa muito rápido. Pensa quanto tempo te dura aquele prazer especial do carro 0 km, aquele prazer especial da sua casa. Se você construir a casa dos seus sonhos, com varanda gourmet, com tudo que você imaginou, piscina, depois de 2 anos, você vai estar entrando naquela casa da mesma forma que você entra na sua casa de hoje. Simplesmente você vai entrar. Então, o recado para vocês é o seguinte: separe pessoa física da pessoa jurídica, adapte o seu orçamento pessoal ao quanto de dinheiro a sua pessoa jurídica está conseguindo te dar. Procure administrar esses 2 riscos, ter um bom seguro de vida e um fundo gerador de renda para vocês lá na frente, mais conhecido como previdência privada, e gaste o seu dinheiro com inteligência. Tá bom? Boa sorte na sua vida financeira.